Janaina Schmer é professora de francês e ensina o idioma do zero à fluência em até 6 meses. Para o Norte Entrevista, ela fala da sua primeira viagem a Paris, além de desafios e técnicas de aprendizagem. Interesse pela língua francesa. Em 2008, eu fiz a minha primeira viagem para a França. Na verdade, eu fiz a minha primeira viagem para o estrangeiro. Nunca tinha nem pego avião. Em 2008, eu vendi um carro que não era nem meu, na verdade era financiado, peguei um pouco das parcelas que eram minhas e fui de mochilão e conheci alguma coisa da Europa, e Paris foi a primeira parada. Fiquei encantada, voltei maluca, eu voltei louca, porque eu não conseguia falar lá. Não falava nem inglês, 2008, e nem francês. Eu fiquei tão encantada com tudo, e principalmente com a língua. Eu sou muito comunicativa, adoro falar. Chegou lá, eu não vou mentir, cheguei lá, eu tinha sabe aqueles dicionários assim, palavrinha? Palavra, tradução, né? Então assim, bom dia, bonjour, mas não sabia falar direito, né? Então eu sabia bonjour, ça va, coisinhas assim, mas não dava para comunicar, pedir um croissant, um café, como que eu quero o meu café, vou comer ovos, como é que eu vou pedir os meus ovos, ter essa comunicação tão legal que eu gosto dessa troca, vai comprar alguma coisa, no mesmo, né, no hotel. Então eu não tinha. E eu voltei então decepcionada, feliz por ter conhecido a França, claro, né, Paris, só fui para Paris, na verdade, naquele ano. Feliz, mas triste ao mesmo tempo por não ter conseguido me comunicar. Então, quando eu voltei dessa viagem, em 2008, me matriculei numa escola multilínguas e tinha todas as línguas, e aí o francês, e comecei, então, a minha primeira língua estrangeira, que foi o francês. Isso, então, foi em 2008. Não faz tanto tempo aí, se você for ver, né? Primeira vez em Paris. Foi muito intensa, assim, de várias coisas, porque como foi a primeira vez, então eu estava meio abobalhada, e aí eu não sabia me comunicar direito. Então, assim, o que me marcou, lógico, nesta primeira viagem, porque depois eu fui muitas outras vezes para lá, já falando francês, já me achando e tal. Só não paquerava, porque eu já estava com meu marido, aí já não captei nenhum francesinho, mas comunicando. Em 2008, o que me marcou, que eu nunca mais vou esquecer, e né, os meus seguidores conhecem essa história, quem me segue desde o início, aí quando eu fiz as minhas redes sociais. A Torre Eiffel, em francês a gente fala Tour Eiffel, esse que é assim em francês, tá? Tour Eiffel, tá? E aí, uma noite, estava com os amigos, e muito queridos, né, a gente fez essa experiência juntos aí em 2008, e aí vamos a pé, que a gente estava no hotel que não era longe, ali perto da estação Cambronne, no 15M, que a gente fala, que são distritos ali em Paris. A gente estava no 15, era noite, né, isso foi umas 9h30 da noite, frio, tá? Janeiro de 2008, frio. Para mim também era uma novidade, porque eu nunca tinha sentido aquele frio. A minha família é de Bauru, São Paulo, calor, né? Tô aqui, inclusive tô aqui de férias na família aqui em Bauru, calor. Frio, então assim, -3, eu nunca tinha sentido aquilo, mas nós fomos a pé do hotel até a torre, que dava o quê? Uns 3 quilômetros mais ou menos, dava para ver a torre do hotel, mas a torre dá para ver de muitos lugares, na verdade, de Paris, né? Pela construção dela, que aí os prédios são os edifícios mais baixos, né? Tudo do mesmo tamanho, e a gente consegue ter essa visão da torre. Então nós fomos a pé. Quando chegou lá, a gente não sabia que ela se iluminava, em algum momento ela acendia, ignorantes, né? A gente não tinha essas informações, e aí a gente estava lá, era na época que podia entrar, né? Então assim, a gente chegava na torre, né, ali na Champ de Mars, e você podia entrar ali sem ter que passar por, né, por vistoria e tal. Então a gente podia ir ali para baixo, tinha uns bancos, era livre acesso ali, né? Você passava de um lado para o outro, embaixo da torre, sem o que existe hoje, tá?
vidros e separação e tal, para você chegar ali. Então nós sentamos num banco, eu e um amigo. Estávamos em 3, mas só foi eu e o meu amigo. Aí a gente sentou assim, olhou para cima. Nossa, que linda, né? Dizem que é muito lindo. E aí a gente chorou muito, de emoção, até me emociona em lembrar, né, desse momento, porque foi uma conquista, a gente queria, nunca tinha saído do Brasil, e aí de repente eu tô ali embaixo da torre, e aí de repente ela, pum, acendeu, todas as luzes assim, gente, nossa, ela acende, que linda, não sei o quê. Aí eu falo e eu fico toda arrepiada, né? Então isso me marcou demais. Um cartão postal, a torre, La Tour Eiffel, de Paris, e parece clichê, mas é o meu clichê. É clichê, é isso, e para mim foi assim, espetacular, 2008. Depois, né, desde então eu venho, né, vou para a França com frequência, tem ano que eu vou 2 vezes, desde que Valentina nasceu, que eu tenho uma filha de 4 anos. Não voltei ainda, fui com Valentina no ventre em 2019. Em 2019 foi minha última ida antes da pandemia, né, para a França. Não voltei mais, estou morrendo de saudade, mas de 2008 até 2019 eu fiz várias outras idas, fiz cursos e tal, então conheço alguma coisa lá. Aula de francês. Sempre gostei de ensinar o que eu aprendo. Então, desde pequenininha, eu vou na escola, volto, criança, pititica, e ensino o que eu aprendi para boneca, para vizinho. Comecei a aprender violão com 10 anos. Eu voltava da escola, do violão, e ensinava para as minhas bonecas. Depois eu comecei a ensinar para os vizinhos, até minha mãe colocar aulas de violão, uma placa. Fiquei anos dando aulas de violão, isso com 13, 14 anos. Com o francês não foi diferente. Então, quando eu comecei a aprender, que foi aquela virada de, né, quando eu cheguei em 2008, daquela viagem, eu fui em 2008, voltei em 2009, foi no final do ano, né, dezembro, janeiro. Que eu comecei a aprender, que eu entrei na escola, na época eu tinha uma escola de música em Bauru, São Paulo. Então, o que eu fazia? Essa minha necessidade genuína de ensinar para poder aprender. Então, eu tinha a escola de música, eu dava aula de violão e tal, minha escola chamava Primeiros Acordes, na cidade de Bauru. E aí eu tinha os alunos de violão, geralmente adolescentes, jovens, né? Alguns adultos também. E aí eu falei, viu, você não quer aprender uma música francesa, não? Aí eu, aqui, ó. Aí eu pegava uma Piaf, pegava alguma coisa, tá? Aí enfiava, ia pá, colocando, olha só, sabe como é que fala isso? E aí eu comecei a fazer com que esses alunos de violão, ou de canto, né, que eu dava aula de técnica vocal, também se interessassem por isso. Na verdade, era o meu interesse em passar aquela informação para que eu pudesse aprender mais. Então, ali aquilo me brotou. Eu falei, eu posso também um dia ser professora de francês, mas seguir um pouquinho mais com a música, até que em algum momento houve a virada de chave e aí eu passei a só dar aulas de francês, porque eu aprendia muito, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, eu aprendia ensinando. Então, foi logo no início. Eu não sabia muita coisa, mas eu sabia de 0 a 10, eu sabia 5. Aí olha, eu vou te dar uma aulinha aqui, para quem não, ó, você sabe 0, né? Eu sei 5, então eu vou te ensinar o que é o pouquinho que eu sei. Bonjour, sabe? Algumas frases, verbos, né? Que a gramática da língua francesa também, ela é meio parecida com o português, conjugação de verbos e tal. Então foi assim, decidi logo no início. Engajamento nas redes sociais. Acho que se deve a essa minha maneira, assim, genuína de... Eu ensino de um jeito que eu quero que realmente você aprenda. E como eu tenho essa necessidade, assim, eu gosto de ensinar, eu aprendo uma coisa e aí eu desenvolvo uma técnica para que você aprenda. E eu quero que você aprenda. Então, na minha mente, eu queria ter um professor, que eu nunca tive. Eu aprendi sozinha. Eu queria ter um professor ou uma professora que fizesse isso.
Então, nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, TikTok, o que eu coloco é uma maneira leve de ensinar o francês e desmistificar um pouquinho o glamour que existe. Ai, o glamour. Ai, é difícil. Se eu pude, e eu nem morava na França, e me tornei fluente em francês sem morar em país estrangeiro, foi aqui no Brasil. Muitos brasileiros também podem, porque também temos similaridades, né, com a língua. Então, nas minhas redes sociais, o que eu passo é essa minha essência de se eu posso, você também pode. Tem uma pitadinha de comédia também, porque eu gosto disso. Porque se for muito sério, tem gente que não gosta, não é todo mundo que gosta de me seguir. Ah, ela é muito. Ai, faz piadinha toda hora. E tudo bem, a gente nunca vai agradar todo mundo, evidentemente, principalmente nas redes sociais. Então, e tudo bem, não tem problema. Eu sou eu. Dicas para ser influencer digital. Seja você, né? A gente tem que ser a gente mesmo, porque chegou um momento que eu tinha um momento bem no início, não vou negar, vamos falar a verdade, que eu seguia outros conteúdos assim de pessoas que faziam a mesma coisa que eu, ensinam francês para brasileiros ou para quem fala português, tá? Aí eu falei, ai que chatice assim, aí eu fazia aquela chatice também. Ah, tá, de vez em quando saía uma coisinha legal, mas eu não estava sendo eu. Então, outras pessoas até sim tinham um engajamento, bastante engajamento, mas eu falava, ai, que chato. Tentava fazer meio parecido assim, não dá certo. Não era eu. Então, acho que também a partir do momento que eu virei essa chave ali no, né, depois de alguns, né, nos primeiros anos ali de rede social, quando eu virei a chave, eu sou eu. Sou assim. Desafios na hora de aprender uma nova língua. Que o que se escreve em francês, outras línguas como alemão, por exemplo, até russo, não é assim, tem essa facilidade. Em francês, o que você escreve não é necessariamente o que você fala, como a nossa língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo. A palavra casa em francês. Casa em francês é maison. M-A-I-S-O-N. O AI tem som de E. É um fonema. Então, o início do estudo é visual, não é só auditivo. Então, existe essa parte. Então, isso foi desafiador para mim, principalmente porque eu não tinha ninguém me corrigindo. Então, as minhas pesquisas lá em 2008, 2009, era pesquisa, o que tinha, e não tinha essa gama, essa difusão, né, de conteúdos hoje em dia. Então, acho que o maior desafio, se eu posso dizer se eu posso citar um maior desafio, é realmente a pronúncia. Entender que o que se escreve não é o que se fala necessariamente. Na maior parte das vezes, acentos, né? Então, essa coisa da pronúncia é desafiador em francês, mas depois a gente se acostuma, entende a dinâmica. Você tem que entender a dinâmica, fazer conexões intuitivas ali. Aí a coisa acontece, aí você deslancha, né? E tem um outro desafio também. Você perguntou os desafios. Se eu posso citar mais um, você não tem com quem praticar. Então, eu não tinha, isso aí foi uma coisa minha, eu não tinha com quem praticar. Então, eu tinha que falar sozinha, tinha que aplicar algumas técnicas. Se você não tem com quem praticar, você tem que fazer alguma coisa. Para mim, deu certo. Tem algumas técnicas que eu fazia sem saber o que eu estava fazendo. Hoje eu sei que tenho amigos poliglotas que falam, Jana, você fazia tal coisa. Ah, que legal, fazia sem saber. Técnicas de aprendizagem. Existem muitas técnicas, mas eu posso citar algumas para vocês. E vocês vão lembrar de outras, né? Então, quem está vendo aqui esse conteúdo vai lembrar e aí pode aí depois deixar os comentários, né? Olha só. Primeiro, imersão visual. Isso é muito interessante. Exponha-se virtualmente ao francês assistindo filmes, séries, vendo tutoriais em francês. Vamos supor, sua máquina de lavar quebrou. Ó, vou dar um exemplo maluco, mas aí pra você entender que aí você faz a sua adaptação aí, tá? Aí, ao invés de você ver, você tá puto, tudo bem, você está pé da vida, desculpa, tá pé da vida. Aí, ao invés de você ver um tutorial em português,
Você pode ver um tutorial daquela marca lá, né, que tem na França, se tiver, né, em francês. O tutorial no YouTube. Faz sentido para vocês? Então, assim, a imersão visual também é auditiva, não é? Então, só que você tem que provocar. Tem que ter essa provocação para você fazer imersão visual. Filmes, séries na Netflix, gente. Tem tantos filmes e séries francesas, séries. É muita coisa. Amazon Prime, todas essas plataformas de streaming, muita coisa, tá? Outra técnica, né, que também facilita o aprendizado de um novo idioma, não é só francês. Também música com letra. Eu fazia tanto isso. Nossa, eu tenho até hoje um bloco, uma pasta assim, ó. Aí eu escrevia, eu tenho até a causa que eu escrevi na época que alguém escrevia. Existe lápis? Nossa, pra que existe isso? Minha filha acho que vai falar, pra que existe esse lápis que hoje só digita? Hoje é só aqui, né? Mas eu copiava a letra de música. Então eu pegava a letra na internet, pegava a letra, como que chama? Letras ponto não sei o quê. Com a tradução, quando eu não achava a tradução, daí eu ia em sites franceses, pegava a letra em francês, aí ou eu mesmo traduzia, e copiava a letra e deixava o espaço para a tradução de cada pedacinho. Quand il me prend dans tes bras, quand il me prend dans tes bras. Quando ele me pega nos braços. E aí eu ia colocando a tradução. Fiz isso com centenas de músicas francesas, né? Então, música, filme, né? Então, a gente consegue fazer isso. Outra coisa da técnica é leitura gradativa. Isso para qualquer idioma, tô puxando a sardinha aqui para o francês. Leitura gradativa. O que significa isso? Hoje em dia, 2024, temos leitura adaptada. Então, se você gosta de ler, você não precisa ler, por exemplo, em francês, Gustave Flaubert, esse autor francês, ou Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Você não precisa ler necessariamente essas obras originais. Hoje em dia existem adaptações que editoras internacionais, principalmente francesas, fazem de obras literárias francesas, de autores, né, de escritores franceses. Então, essa adaptação, ela vai em nível, tem um nível, né, eu vou falar uma coisa técnica, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2, que é o quadro, né, de referência da língua, que é um quadro internacional, mas falando a grosso modo tem básico, intermediário e avançado. Então, esses livros hoje em dia adaptados, isso tem aos montes, milhares, em francês. Então, às vezes as pessoas começam a estudar francês e pensam que só tem, isso aí só existe coisas de inglês. Tem muito, tá? Então, isso ajuda demais essa leitura gradativa e, claro, né, conversação. Precisa praticar a conversação, mesmo que for sozinho, você tem que fazer a produção oral para que você tenha facilidade aí, para que a sua curva de aprendizado da língua francesa, ela faça isso daqui, aumenta, né? A curva de aprendizado. E senão você fica assim, ó. Eu só sei umas palavrinhas, bonjour, ça va, ça va, ça va. Bonjour, bonsoir. Fica ali, para sempre. E não é isso que a gente quer, né? Desafios na hora de ensinar. Ensinar a pronúncia pode ser desafiadora para quem fala português, por causa dos sons específicos, combinação de vogais, como eu citei, né? A palavra casa, em português, casa, C-A-S-A. Pum. Francês, maison. Mé, Jana, mas mé? Não é aí? Mas é o aí. O aí tem som de Entendeu? Então, assim, isso é desafiador. Um outro desafio, pelo menos eu estou dizendo por mim aqui, para quem ensina francês, é conjugação verbal e estrutura gramatical. É preciso estudar gramática? Sim. Precisamos entender. Senão a gente vai falar igual. Você não vai falar, não, vai ficar conversa de louco. Então a gente precisa aprender, mesmo que você não dê nomes, olha, esse aqui é o subjuntivo presente, este daqui é o condicional presente, é o conditionnel présent, a gente vai usar assim, mesmo que não dê nomes, a gente precisa
entender que existe uma estrutura e que é parecida com o português. Alunos 60 mais. De 60, de 70, de 80 e até de 90. Olha que loucura. Online. Maravilhoso isso, né? Bom, desafio, sim. Eu digo desafio não para os 50. Para a partir dos 65, 70, seja mais desafiador. Porque hoje, eu pego minha mãe está com 70, vai fazer 70. Facebook, Instagram, de boa. Mãe, tem uma senha, tem um e-mail. Ela, né? Ela foi se adaptando. Então, para ela, ok. Ver minhas lives, coisa mais linda da minha mamãe. E conheço outras pessoas assim que têm um bom acesso a uma boa conexão com a internet e a tecnologia. Mas não é uma realidade, claro, né? Então, assim, internet, tecnologia é um desafio. É um desafio, porque hoje está tudo na internet, eu tenho que fazer uma pesquisa e tudo, então assim, é desafiador para as pessoas. Eu não vou dizer com mais de 50, mas a partir de 60 já pode ter um pouco mais de dificuldade e também não, isso aqui é novo? Não quero não. Não, deixa com o meu velho aqui, aí a vida continua e aí a pessoa fica com aquele aparelho, com aquilo, e aí acaba que não consegue, né? Não tem memória, eu digo da tecnologia. Tá? Então, é desafiador você trazer as pessoas com mais de 60 e conectá-las com um curso online, por exemplo. Então, primeiro desafio. Agora vou falar uma coisa que eu acho que é legal, que não é um desafio, né? Que é uma relação de aprendizado muito legal, que é estimular essa parte cognitiva das pessoas com mais de 60 anos. Estimular o cérebro para não desenvolver várias coisas, né? É uma maneira de manter a mente ativa e saudável. Então, para essas pessoas, isso pode contribuir significativamente para a prevenção de doenças. E o que é legal? Você vê o desenvolvimento. Eu, professora, vendo o desenvolvimento dessas pessoas, porque eu tenho muitos alunos da terceira idade, tá? Muitos anos da melhor idade, 60, 70. Alunos, olha que legal, que estudaram lá atrás e que tem essa memória afetiva com o francês lá daquela época, pessoas que têm 70, 80 anos hoje, e que são meus alunos online. Olha que legal. Então, eles venceram a barreira tecnológica e esse novo estilo de aprendizado e continuam aprendendo francês. Eles leem, tem grupos, coisa mais linda, grupos de estudo. Eles se conhecem, meus alunos. Eu tenho um grupo que chama As Mafiosas, tudo da terceira idade. Uma mora na Bahia, outra mora em São Paulo. É a beleza do online, né? Bahia, São Paulo, tem uma que está em Luxemburgo, a outra que está na França. Elas se unem e toda semana elas se encontram. A mulherada. Eu não lembro se tem um senhor... Não, só mulher. Olha só, deste grupo das mafiosas que eu tô lembrando. Tem um outro grupo da terceira idade também que chama elas que colocaram o nome Le Perroquet, os papagaios. Né? Então elas se encontram, isso é maravilhoso, fazer o social. Cursos de francês. E eu tenho, né, assim, vários estilos de curso. Então, o estilo que é muito legal e que dá muito resultado e que chama muitas pessoas é um estilo de aulas gravadas. Então, você tem um curso, então eu gravei vários cursos, um curso para iniciantes. Então, é um curso que tem 25 aulas, essas aulas estão gravadas. Então, a pessoa faz a matrícula, por exemplo, ela entra e ela vai pegar no telefone dela ou no computador, vai entrar com a senha, então é a chave, né? E eu falo assim, essa aqui é a chave sim, a senha aqui é a chave para você abrir o seu portal. Aula 1, assiste, dá pausa, pega o material na varanda, né? Só ter conexão à internet. Essa é uma modalidade. Aí tem um curso para iniciante, para intermediário, gravado, a aula está gravada, ela pode dar pausa, pode acelerar, pode falar devagar. Então, essa é uma maneira. E aí tem a conversação, né? Eu tenho professores contratados dessa empresa e a gente faz grupos e eles vão se juntando 1, 2 vezes por semana, com a chamada, o link é só da pessoa, esse contato também particular. Então, a gente
Tem de tudo, para todos os gostos, para todos os bolsos, dessa forma. E dá muito certo, dá muito certo. Os cursos online são muito legais, porque além de bem mais barato que você pagar um professor, uma professora particular, você tem aquilo. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.